A paz seja convosco. Boa noite. Nós estamos aqui, somos da Igreja Batista Alfa-Ômega. Essa é minha esposa, Liliane. Sou o Michel Vinagre, pastor, presidente da Igreja Batista Alfa-Ômega. E nós estamos aqui trazendo a última palavra do final de semana, que é a parábola do juiz iníquo. Nós estamos pregando todas as quartas e sextas-feiras sobre o livro de Filipenses, o livro da alegria, da felicidade, e estamos aqui hoje, já pregamos de manhã a parábola do servo inútil, e vamos agora pregar a parábola do juiz iníquo. Se você quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia em Lucas 18, de 1 ao 5, mas a gente vai ler de 1 ao 8. Pode ler? Aparecendo. A parábola da viúva persistente. Lucas 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma parábola muito rica, né? Bem interessante. Primeiro, quando o nosso irmão Lucas escreve, né? Lucas 2, né, fala de Jesus, ele diz: Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmerecer, né? Ou seja, Jesus ele estava dando aos discípulos a necessidade da perseverança, porque diante de tantas provações, diante de nós não conseguirmos ver, né, realmente o que está acontecendo, é normal que bata um sentimento de desamparo, um sentimento de impotência, até mesmo de abandono. Todos nós passamos por isso. Mas Jesus ele vai estar dando, né? A oração é o instrumento maior do cristão. Nós cultuamos a Deus com a nossa santidade, com nossos dízimos, com jejum, com louvor, mas é através da oração que nós movemos o coração de Deus, né? Eu uma vez preguei uma palavra no sentido que a oração pode fazer tudo aquilo que Deus pode fazer. Então a oração ela é, entre aspas, onipotente no sentido de que, uma vez alcançada por Deus, ela vai gerar aquele milagre, aquela coisa impossível. Você nunca pode duvidar do poder da oração. A gente vê o livro de Apocalipse, um livro de tanto esplendor, né? De ira de Deus, de amor de Deus, de zelo de Deus. E João ele vai ver as orações dos santos diante de Deus subindo como incenso. Ou seja, as nossas orações elas estão diante do trono de Deus. O mais interessante, né, do ensinamento, eles estão diante do trono de Deus. É algo que está próximo a Ele. Não existe choro, não existe lamento, não existe nada com que eu e você colocamos aos pés de Deus que não venha ser ouvido pelo Senhor. Só que oração, ela tem 3 respostas, como tudo na vida, né? Sim, não, espera. O não é maravilhoso, no sentido de saber que Deus está direcionando a nossa vida, está guardando, e todo não de Deus, ele traz amor, zelo, preocupação de Deus e livramento.
O espera é porque não tem ainda a condição daquilo acontecer naquele momento. E o sim já fala por si só. Então Jesus vai falar para os discípulos, aqueles que estavam ali vendo aquilo tudo, né? Sobre a oração. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não queria atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva, me molesta de fazer justiça para que enfim não volte e nem me importune. Mais uma vez, Jesus trabalhando com exemplos da época, né? Porque hoje não tem como o particular ter acesso à magistratura, né? Poucos lugares no mundo possa ter, eu não conheço no momento. O poder postulatório, aquele que postula, aquele que tem acesso é do advogado, advocacia pública, procuradores, MP, e tem o que nós chamamos de partes, né? Que é o autor, que é réu de qualquer ação. Mas a riqueza é que ela alcançou algo, né, pela perseverança, né? Ou seja, Jesus está aqui para mostrar o que o exemplo quer falar sobre a perseverança. Ela não olhou para aquele juiz no sentido de ficar amedrontada, né? Ela não desistiu. E a Bíblia vai dar alguns requisitos desse juiz, né? Ele não era uma pessoa temente a Deus, não respeitava os homens. Todavia ele fez aquilo, mas para sai daqui, some daqui. Só que Deus, nós não vamos conseguir a nossa bênção nesse sentido, né? Ah, meu irmão, dá essa bênção logo para ninguém, para ela sumir da minha frente. Jesus está falando o seguinte: olha, a perseverança diante de homens maus que você conseguiu, né? Imagine diante de Deus. Ele mesmo vai falar isso no versículo 6. Disse o Senhor: ouviu o que diz o justo juiz? Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que o faça esperar? Ou seja, Deus não vai deixar. Aquele que busca, recebe, né? Que procura, acha. Ou seja, aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, nós temos que ter perseverança, né, amor? Porque às vezes o quadro, ele é um quadro adverso. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que perseveram, eles conseguem, né? Com certeza. Mesmo que é uma palavra que o próprio Senhor, né, direcionou. E o que acontece, a gente não temos exatidão das coisas futuras. A gente pode até perceber pela instrução de Deus, por Deus nos guiar, enviar um profeta, falar, mas a gente não tem nenhuma. A gente nasce e a gente não sabe a hora que a gente vai deixar essa terra. Temos noção. Então, mas Deus sabe de toda a nossa história, até o que ainda vai acontecer. Então, quando a gente persevera, eu creio que a gente está mostrando para Deus que a gente tem uma confiança nele. E insistir em falar com ele, estar conversando com ele, estar em oração, é uma coisa muito preciosa. Eu creio assim perante os olhos do Senhor, porque o servo está falando: Senhor, eu confio em ti. Eu estou aqui conversando, falando com o Senhor, me abrindo, né? Porque a oração é diferente, né, daquela oração programada, a senhora assim. Não, você tem a liberdade de chegar diante de Deus e falar a sua dor, falar o que você pensa, né? Você lê uma escritura: Senhor, eu não entendi, o que o Senhor tem para me revelar nessa escritura, nesse ensinamento, e o Espírito Santo vai te instruir. Então, a oração é isso, é você se achegar a Deus, buscar a Deus com aquilo que você tem, com a sua boca, com os seus lábios, adorando e buscando Ele. E Deus, Ele mesmo fala que vai ouvir e responder a oração, como o pastor falou, né? Pode ser um não, pode ser um espera, pode ser um sim, mas você está confiando. Se for um espera, Ele vai te dar entendimento para você esperar. Se for um não, Ele também vai te dar um entendimento por que não. E o sim, é claro, você vai regozijar, vai chamar os seus amigos, vai festejar, vai fazer, né, um culto de adoração e agradecimento a Deus, que isso é muito bom, né, quando a gente faz essas coisas. Eu lembro quando o Esther, né, estava internada, a gente saiu do hospital, a gente fizemos um culto de agradecimento a Deus, né, passar aquele momento tão difícil.
e saímos com nossa vitória. Então, isso é confiar em Deus, esperar em Deus. E Deus não vai se alegrar. Um Deus bom, perfeito, que nos ama e cuida de nós a cada momento. Claro que Ele vai se agradar. Claro que Ele vai insistir em nos ensinar aquilo que precisamos, porque Ele vê que a gente persevera. E o próprio Cristo vai ensinar isso aos discípulos dele. É um ensinamento muito rico, é uma parábola muito gostosa de se ler e de se aprender, porque a vida nem sempre ela é flores, há momentos tristes, há momentos, né? E não é porque somos cristãos, estamos em Deus, a gente passa, né? O próprio Samuel vai falar, né? O sol ele nasce para todos, então há o dia de chorar, há o dia de sorrir. E quando você sorri ou chora com Deus, um momento, sendo ele difícil ou bom, vai ser muito melhor do que sem Deus. Muito. Uma coisa interessante que você tocou ali foi naquela oração programada. A oração ela tem que ser simples, né? As orações mais tem que ser sinceras, né? Eu gosto muito da oração de Jabes, porque a Bíblia não fala de onde que Jabes veio, não foi. Se você quiser acompanhar conosco, está em 1 Crônicas 4:9, olha que diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o deu à luz. Ou seja, tinha muito essa questão do parto, do nome, isso é alguma coisa muito simbólica ali. Olha o que diz a Bíblia em 1 Crônicas 4:10. Jabes clamou a Deus, ao Deus de Israel, oxalá que me abençoasse e ampliasse o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido, né? Ou seja, Deus, quando você observar lá em 1 Crônicas 4, ele está falando dos descendentes de Judá. E ele vai falando, ele abre uma questão para Jabes, né? Jabes, ele é o teu nome, foi mais ilustre seus irmãos. Sua mãe te deu o nome de Jabes porque foi dado com dores que deu à luz. Ou seja, Jabes tem um contexto de dores. E ele ali querendo se livrar de dores, ele fez uma oração simples. Que me abençoe, amplie meu território, seja a tua mão comigo, me livra do mal, de modo que eu seja livre da dor. Eu já vim da dor do parto, meu nome já tem dor, eu não quero ter mais isso. E a Bíblia diz, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então isso é Deus, uma oração simples, não teve voto, não teve contraproposta, não teve sacrifício, simplesmente uma pessoa que buscou a Deus e pediu, eu quero isso. E soube pedir, tinha condições diante de Deus de ter, porque Deus, quando Jesus fala, eu falo de Jesus, bem sei que Deus não abençoa o pecador diante dos milagres que Jesus fazia, ou seja, bem sei que Deus não está atento, né, ouvindo aqueles que não têm compromisso com Ele. Pecador todos nós somos justificados, mas é nesse sentido. Então, meus irmãos, a simplicidade da oração, não adianta justificar qualquer coisa que você queira, eu sempre falo isso, é legítimo. É legítimo você quiser uma Ferrari, mesmo que você não esteja casa. A gente não está aqui para dar padrão. Agora, basta saber se você tem estrutura para ter isso. Então, Deus sabe, não é eu que vou falar, ninguém tem que rir da oração de ninguém. Nossas orações, elas têm que ser outra coisa, em secreto. Jesus, ela ensina. Quiseres falar com teu pai, tranca o quarto, fala ali com ele. Então, oração é coisa que tem que estar em segredo entre você e Deus, entre você e sua esposa, entre você e sua família, sabe? E perseverante. Uma passagem, né, que passa isso, a questão do secreto, é a passagem de Ana, né? Ela tá ali querendo um filho e o próprio sacerdote acha que ela tá embriagada, né? Falou, mas como você está diante de Deus embriagada? E ela estava abrindo o coração para Deus. E só Deus sabia o que ela queria, o que ela estava pedindo. Tanto que quando ela volta anos depois, ela traz o garoto e entrega ao sacerdote. E Deus ouve a oração dela. Então, assim, o secreto é muito também a questão de provar realmente a nossa fé. Porque ninguém sabe, ninguém ouviu, mas Deus ouviu. Deus estava lá, Deus sabe o teu sentimento quando você se abre e realmente o que você está falando e se está de acordo com aquilo que você está sentindo. Deus é o único que vai saber te julgar nesse momento, homem nenhum.
próprio sacerdote, você vê, ele olhou e achou que ela estava embriagada, bêbada. E Deus sabia o que ela estava passando. Dentro da sua família, as pessoas riam, zombavam dela porque ela não tinha filho. E Deus sabia o que ela estava passando. Sabia das lágrimas dela, da dor que ela estava passando, aquele sofrimento. É muito triste uma mulher não gerar filhos. Naquela época, então, acho que era até mais difícil ainda. E é uma dor que só quem passa sabe o que é. E várias outras dores, né, que o ser humano passa nessa vida. Então, Deus, ele sabe. Então, esse é o grande segredo da oração, que Deus sabe. E o exemplo de Ana, ainda tinha Penina infernizando ela, né? Falando que ela era estéril toda hora, que ela tinha essa humilhação pública, né? Que é uma sociedade muito machista. O homem, se um casal, o homem fosse estéril, a mulher entrava na conta da mulher, né? Então é tremendo isso daí que a nossa irmã Liliane falou. Então, a questão do segredo, a questão de estar diante de Deus, eu gosto muito quando fala que a palavra ele nos ouve com gemidos inexprimíveis, ou seja, você não consegue nem falar, Ana não conseguia nem mais falar, ela estava balbuciando, ou seja, de tanto chorar ali, mas algo tocou o trono do Senhor. E ela gerou Samuel, nada mais ninguém menos Samuel. Samuel teve um tríplice ministério, foi sacerdote, juiz e profeta, simbolizando a Cristo, né? Foi um sacerdote, um sumo sacerdote, um profeta e o juiz que é de julgar todo mundo. Então você vê a grandeza da tua dor. A tua dor é grande, porque quando ela gera uma obra de arte. Eu sempre usei esse termo, não sei se você vai lembrar, do Antônio. Nosso filho mais novo, Antônio, veio num momento muito difícil, todas as áreas, com problemas graves no trabalho, financeiro, e a gente olhou, ela é administradora, já estava conseguindo emprego, né, na área dela, quando estava precisando de ajuda, e aí ficou grávida. Aí eu falei assim, que é aquela coisa que o cara fala assim, o que? Mas não tem caixa, a filha é tão grande, né? E veio na hora uma palavra do meu filho, que é, Deus ele é um artista, né? Ele planta a obra de arte no meio do caos, né? E ele nos deu esse presente tão lindo que é o nosso único filho, né? Homem, 2 meninas, num momento assim de caos. Ele foi a nossa rosa, né? Num jardim ali bombardeado. Então, meus irmãos, a tua dificuldade, ela vai ser um lugar de exaltação, um lugar de milagre, um lugar que você está chorando, eles verão a glória de Deus. Seja perseverante, mantenha-se em oração, porque você estava até falando um exemplo primeiro que eu esquecia, no sentido de estar agradecendo a Deus, né? Deu o exemplo da nossa filha Esther. Como agradece alguém que sai de um hospital, né? Na arrogância humana, não era nem para estar lá, mas nós agradecemos. E você está agradecendo a Deus por estar comendo, vestido numa pandemia, onde as pessoas estão morrendo, ninguém sabe o que há de acontecer mês que vem, nos outros meses, as economias mundiais em colapso, uma praga viral que ninguém tem a noção. Quantas pessoas, só ocularmente, a gente tem 4 a 5 pessoas que a gente já tocava, conhecia, que perderam a vida, acho até um pouco mais. Então, você tem que agradecer a Deus por tudo, sabe? Entregar a sua vida em oração. A sua vida é preciosa diante de Deus e tudo aquilo que você coloca diante de Deus é. E Jesus, ele fecha com uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de gravar o vídeo. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Irmãos, que coisa forte. Será que existe fé hoje na terra? Sabe, é uma interrogação. Jesus fala, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Fico arrepiado. Sabe, a gente tem que estar clamando a Deus para ter a nossa fé renovada, porque Ele dá indício que é. Não é que Deus mudou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já diz Hebreus. A questão é que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, quase todos. Então a gente está trabalhando com um percentual poucos daqueles que não esfriaram. Paulo também vai falar que nos últimos dias haverá como comichões no ouvido, não conseguindo ouvir essa palavra. Já observou hoje, da nossa época de convertido, não era assim? A gente ouvia vários pregadores pregando a palavra. As pregações da televisão davam para ouvir, não era só aberta com um negócio de dízimo, não.
Então hoje você não consegue mais ouvir a palavra. Eu não estou falando aqui que nós somos diferentes, que não esta, não é isso. Mas poucas as pessoas que conseguem ouvir a palavra de Deus sem ser coisas que não venham ser humanas. Então já está se cumprindo muitas coisas. Jesus Cristo está voltando. Permaneça-se fiel a Deus. Ele não mudará e nós temos que ser perseverantes. É outra parábola das 10 virgens, a gente vai trabalhar isso. Mas aprove a Deus levar para essa área. Então, meus irmãos, permaneça em oração, não desista. Deus é com você. Pode falar alguma coisa para fechar? Que possamos estar realmente perseverando. Momentos difíceis como esses, muitas famílias sendo dizimadas. Nós mesmo temos conhecidos, né, que mais de umas pessoas faleceram na família. Que possamos, como igreja, estar realmente orando, se colocando diante do Senhor, seja feita a sua vontade e entender qual é o propósito de Deus. Porque muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando fome, igual o pastor falou, damos graça porque na nossa casa não tem nos faltado alimento, mas muitas pessoas têm faltado emprego, têm faltado alimento, está um caos e é mundialmente. Então que possamos como igreja realmente se compadecer, não olha com arrogância, culpa do pecado, é culpa do pecado, a gente sabe que é culpa do pecado, mas maior é a misericórdia e o amor de Deus. Então que essas pessoas possam ser tocadas pelo amor, que o amor alcance elas e elas vejam que Deus os ama e que Deus tem um propósito que vai além daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho que é bonito, daquilo, né, que eu idealizei para minha vida, o que você idealizou para a sua vida, e que o propósito de Deus é além disso. É muito além, igual o pastor mencionou aqui, né? Eu tinha feito uma prova para Petrobras, né? Se chamar Toda Feliz, aí descobri que estou grávida, aí aquele desânimo. Mas Deus sabe, não era o meu momento de estar ali na Petrobras, talvez não seja nem nunca para mim estar na Petrobras, para mim estar em outro lugar, mas os propósitos de Deus, eles têm que ser prioridade na nossa vida. Então, como igreja, vamos orar, gente, não é momento da gente estar revoltado. Eu vejo tanta gente revoltada, com raiva de tudo. Então peça a Deus para eliminar essa revolta, essa raiva do seu coração. Isso não é coisa de cristão. A gente tem um Deus que é bom, um Deus que é manso, um Deus que é humilde e que possa ter humildade no nosso coração, mansidão no nosso coração, que nós sejamos imitadores de Cristo nessa terra. Para que o mundo veja que realmente o que alcança vidas é a mansidão, é o amor, é paz, gente, paz. Nosso Cristo, ele é paz. Chega de guerra, vamos orar junto. As coisas não estão fáceis para ninguém. Não é taxar a igreja tal, a igreja fulano, não, é Cristo. E Cristo, ele é paz, ele é amor e ele transforma. Ele realmente transforma o caos. Ele transforma, ele pega o que está em caos, pega o pecado e acaba, aniquila o pecado. Então que possamos estar realmente como igreja orando em amor, em paz, em mansidão. Se você tá esse crente que hoje só, sabe, vê coisas ruins, deixa o pecado, sabe, te transformar, não permita isso. Começa a orar e repreender, porque o pecado, ele não pode contra Cristo. Cristo, ele venceu o pecado. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Vamos estar orando, né? Pedir ela para estar orando aí, botar na bênção apostólica. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Dá, Senhor, paz, Senhor, dá mansidão aos teus servos, Senhor, que possamos estar ligados ao trono do Senhor através do teu Santo Espírito, Pai. Orando, Senhor, com foco, Senhor, na tua salvação, Senhor. Porque sabemos que somente o Senhor pode transformar o mundo, somente o Senhor pode trazer amor, somente o Senhor pode trazer a paz. Aquieta, Senhor, o coração dos teus servos, Senhor. Instrui, Senhor, para que possamos estar orando, Pai, naquilo que é o teu propósito, não a nossa vontade, o nosso querer, mas o teu amor, Senhor, venha transformar este mundo, Senhor. Toma, Senhor, as famílias que foram atingidas, Senhor, por essa pandemia. Quantos, Senhor, ainda também não estão enfermos? Quantos perderam tantos entes queridos, Senhor, amigos?
Que o Senhor possa vir trazer o consolo do Teu Espírito, Senhor, sobre essa vida. Visita, Senhor, também a despensa daqueles, Senhor, que estão necessitados, daqueles que estão precisando, Senhor, de refúgio. Aquele que estiver sobrando um pouquinho em casa, possa também dividir com aquele que estão precisando, Senhor. O Senhor sabe e conhece, Pai, das necessidades, Senhor, que está em oculto. Igual nós falamos aqui em oração em oculto, que só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, Senhor. Venha responder, Senhor. Venha, Senhor, diminuir, Senhor, essa dor, essa ferida, Senhor, no coração dos teus servos, Pai. E que possamos viver, Senhor, em mansidão, em paz, Senhor, pregando do seu amor, Pai querido. E que vidas realmente sejam salvas, vidas sejam libertas. E que há cura, Senhor, que haja cura, Senhor, nesta terra, neste momento de tanta enfermidade, de tanta doença, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, neste dia, e já te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. A paz, Senhor, a todos.